Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui dando continuidade ao que venho falando sobre a vida espiritual dos animais, o serviço que eles prestam a Deus na Bíblia para benefício da humanidade. Este é o vídeo número 37. E vou falar hoje da passagem em Números, capítulo 22, sobre Balaão e a sua jumenta. Glórias a Deus. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles foram em caminho do deserto. E nesse caminho eles foram encontrando várias nações cananeias. E eles foram destruindo todas, porque era mandado de Deus que ele destruísse as nações ímpias daquela época, os pagãos, conforme ele prometeu para Abraão. Ele disse a Abraão: a tua descendência vai ficar aqui no Egito, até que a medida da iniquidade dos amorreus seja preenchida. Quando a medida da iniquidade, dos pecados deles preencherem, eu vou levar os teus descendentes para fazer justiça com aqueles povos. Porque Deus estava muito irado com aqueles povos e queria destruí-los a todos para dar a terra deles aos filhos de Israel. Glórias a Deus. Então, o povo de Israel, comandado por Moisés, destruiu várias nações, destruiu os amorreus, cujo rei era o rei Seom, destruiu Bazã também, cujo rei era o rei Og, e foi destruindo várias nações. E quando chegou diante da nação de Moabe, o rei Balaque tremeu de medo e ficou apavorado, porque ele sabia que a nação dele seria a próxima a ser destruída. Então, como o rei Balaque não conhecia a Deus, não conhecia o Deus de Israel, então não tinha a quem recorrer para o salvar, para o proteger. Então, teve que recorrer a um mago, a um feiticeiro, a um macumbeiro de nome Balaão. E mandou os seus príncipes, os seus melhores príncipes, com muitas riquezas, irem atrás de Balaão, adular a Balaão, para que ele pudesse vir e amaldiçoar o povo de Israel. Porque naquela época, os macumbeiros, feiticeiros, eram famosos por amaldiçoar os outros e até os povos. Então o rei Balaque mandou seus melhores príncipes atrás de Balaão. Mas Deus falou com Balaão. Disse: Balaão, tu não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é bendito. O povo de Israel era bendito. Deus já tinha abençoado aquele povo, então não tinha como Balaão amaldiçoar. Então Balaão disse: olha, eu não vou, porque Deus não quer que eu vá. Aí os príncipes retornaram, mas depois o rei Balaque mandou outros príncipes mais honrados para ver se convencia Balaão. Aí Deus foi com Balaão e disse: olha, já que esses homens vieram até ti, vai com eles, mas tu vai dizer e tu vai fazer só o que eu te mandar. Aí Balaão foi, já que Deus permitiu, mas Deus permitiu porque Deus estava vendo a ambição de Balaão. Balaão estava de olho na riqueza que o rei Balaque estava oferecendo. Quer dizer, estava de olho na corrupção, no fruto da corrupção, que naquela época já existia muito também essa coisa chamada corrupção, que desgraça as nações até hoje. Glórias a Deus. Então, Balaão foi. Vou ler aqui
Números capítulo 22, 21, começando de 21. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele ia. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Então, a primeira vez Deus disse a Balaão: Balaão, não vai, porque este povo é bendito. E a segunda vez Deus disse: Balaão, vai, já que esse povo vier atrás de ti, vai. Mas Deus já tinha proibido Balaão de ir. Mas como Deus viu que ele estava com muita ganância no dinheiro, deixou ele ir. Porque Deus, ele usa até o errado. Deus sabia que ele ia poder usar Balaão, mesmo no seu erro. Deus é tão poderoso, ele é soberano de todas as coisas, que ele usa até as pessoas erradas e transforma o mal em bem e transforma a maldição em bênção. Foi o que ele fez com Balaão. Quando Balaão quis abrir a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus converteu a maldição dele em bênção. Glórias a Deus. Então o anjo se colocou no caminho, se opondo a Balaão. Versículo 23. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor outra vez, coseu-se com a sebe, apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Pela terceira vez, ele espancou a sua jumenta. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a falar a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Glórias a Deus. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de Deus. Glórias a Deus. Deus estava sabendo que o caminho dele era perverso, a intenção dele era perversa. A intenção dele era ganhar riquezas amaldiçoando o povo de Israel. Por isso que o anjo se opôs a ele no caminho. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. O anjo falando a Balaão: se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando ela com vida. Então veja bem, a jumenta viu o anjo 3 vezes, enquanto Balaão não viu o anjo. Muito pelo contrário, espancou 3 vezes a jumenta, porque não estava entendendo o que a jumenta estava fazendo. Então, nós aprendemos aqui muitas coisas. Eu vou fazer um comentário depois.
Porque os animais, eles têm visão espiritual. Eles percebem espiritualmente. Tanto ouvem como veem. E nós estamos vendo na atualidade animais dando esses exemplos. Nós vemos no aeroporto aí os cães farejadores de cocaína. Porque aquilo ali é um dom espiritual que os animais têm. Não é somente pelo olfato que ele sente o odor, o cheiro da cocaína, não. É pela visão também. É pelo um dom sobrenatural que nós, seres humanos, não temos e nem conhecemos. Eu já falei no outro vídeo que esses animais de hoje estão desenvolvendo dons que mais tarde a alma deles é que vão formar as futuras humanidades, e os homens que eles serão homens dotados de dons que hoje os homens de hoje não têm. Glórias a Deus. Porque estão desenvolvendo dons maiores e melhores do que nós. E esta jumenta está provando isso que eu estou dizendo. Ela apresentou ter uma percepção espiritual que Balaão não tinha. Por quê? Porque o seu caminho era perverso. Para o homem perverso, Deus não dá dons. Ele tinha os dons dele, mas eram dados pelos demônios. Porque ele vivia amaldiçoando as pessoas, fazendo bruxaria, feitiçaria, glórias a Deus. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que estava parado no caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo falou, tornou o anjo do Senhor a Balaão, dizendo: vai com os homens, somente a palavra que eu te disser é que falarás. O mesmo que Deus falou para Balaão, tu só vai fazer o que eu te disser. O anjo também falou, olha, tu só vai falar aquilo que eu disser. Foi o que ele fez. Quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus trocava as palavras dele de maldição por bênção. Eu vou ler aqui a primeira bênção de Balaão. Então, Balaão foi com os príncipes e se encontrou com o rei Balaque. Aí mandou o rei Balaque preparar o altar, edificar 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros, fez toda aquela oferenda, aquele sacrifício para agradar aos judeus dele, aos judeus do povo gentil. Então ele foi com Balaque. O rei Balaque levou ele a um local onde pudesse ver o povo de Israel, toda a nação de Israel nas planícies de Moabe reunida. Então ele foi e lançou a primeira bênção dele para o povo de Israel. Versículo 5, capítulo 23, versículo 5. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Glórias a Deus. Balaão reconheceu que ele não tinha força, não tinha poder para amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? É impossível. É impossível o macumbeiro, o bruxo, o feiticeiro, amaldiçoar aquele que está com Cristo, aquele que tem a bênção de Deus. Por isso, o Filho de Deus que anda com a bênção de Deus
não pode nem deve temer o mal. Não pode nem deve temer, porque a bênção do Senhor está sobre a vida dele. Glórias a Deus. Pois, versículo 9, pois do cume das penhas o vejo, ele via o povo de Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado, porque o povo ia crescer muito, o povo de Israel. E já estava profetizando aqui, Deus já estava dando a visão de profecia para ele. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte do justo e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoastes. Glórias a Deus. O homem mau, ele é obrigado por Deus a abençoar o homem de Deus, o filho de Deus. E ele respondeu ao rei: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Glórias a Deus. Nós, cada um de nós, temos o cuidado de falar aquilo que Deus põe na nossa boca, que vem do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Nós temos que ser sinceros e fiéis a Deus. Quando sentimos de Deus algo para falar para o irmão, para edificar a sua vida, temos que falar, porque senão Deus nos castiga severamente. Glórias a Deus. Então o rei Balaque levou Balaão para outro ponto, outro local, bem alto, um outeiro, onde de lá ele pudesse ver o povo de um modo melhor, para tentar amaldiçoar de novo o povo de Deus. Então a segunda bênção. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volta para Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Porque Deus já tinha abençoado Israel. Então Deus não ia tirar a sua bênção. Deus não tira a sua bênção de quem ele abençoa. Se ele disse que era abençoado, porque Deus não é mentiroso. Glórias a Deus. Eis que recebi mandado de abençoar. Deus o tinha ordenado abençoar o povo. Pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glórias a Deus. A bênção que Deus coloca na nossa vida, o diabo não pode revogar. O nosso inimigo não pode revogar. Glórias a Deus. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei, que era Jesus Cristo. Não tinha iniquidade em Jacó. Não tinha maldade em Israel. Então, Cristo, espiritualmente, já estava ali no meio daquele povo. Por isso que ele diz: o Senhor, seu Deus, é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Noutra versão fala em alarido. No meio do povo já tinha um alarido de Israel, porque já estava sendo pronunciada a vinda de Jesus Cristo para abençoar aquele povo mais ainda. Glórias a Deus. É Deus que os vem tirando do Egito. Foi Deus que o libertou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem.
Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. Glórias a Deus. Então, se nós vivemos em santidade, longe da iniquidade e do pecado, se nós vivemos com bondade em nosso coração, longe da maldade, não há encantamento contra nós. Não há feitiçaria, não há bruxarias. Se feitiçarias e bruxarias tivessem feito contra a minha vida, eu não estava aqui falando mais para vocês. Porque só eu sei o que eu enfrentei nas ruas, nos bairros por onde eu morei. Só eu sei, só eu e Deus sabe a perseguição espiritual do inimigo. As pessoas possessas pelo inimigo olham para você e lhe odeia sem você fazer nenhum mal para a pessoa. E fica chamando os demônios lá do inferno para fazer mal para a pessoa, como Balaão fazia. Os feiticeiros chamam os demônios que estão lá no inferno e oferecem oferendas para eles virem fazer mal às pessoas. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não estaria mais vivo aqui falando para vocês por causa disso. Porque durante as minhas orações, quando eu vou orar pelos enfermos, pelos endemoniados, durante a noite vem exército de anjos me atacar. Anjos do inferno, demônios, mas os anjos estão ao redor, protegendo. Amém? Glórias a Deus. Porque contra o Filho de Deus não há encantamento, não há adivinhação contra os filhos de Israel, que somos nós, os filhos de Jacó, que somos nós, aqueles que já aceitamos e cremos em Cristo. Glórias a Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, mas se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoaste, nem tampouco o abençoaste. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Glórias a Deus. Então, Balaão aprendeu uma grande lição. Tudo que o Senhor falar, ele tem que fazer. Ele tem que dizer aquilo que Deus quer que ele diga. Glórias a Deus. Porque até então ele só era acostumado a lidar com os deuses deles, os demônios, aos quais eles é que mandam nos demônios. Os macumbeiros, feiticeiros, eles que mandam nos demônios. Então Balaão era que mandava nos demônios para fazer o mal para as pessoas, os inimigos dele, o inimigo dos outros reis. Mas aqui ele aprendeu que com Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, o nosso Deus é diferente. Nós é que temos que obedecê-lo. Ele é soberano sobre a nossa vida e nós não podemos desobedecê-lo. Se nós desobedecer a Deus, vamos sofrer muito mais do que já sofremos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Tornou Balaque a Balaão, dizendo: vem agora e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali os amaldiçoe. Então ele levou Balaão a um outro lugar para proferir a terceira bênção sobre o povo de Israel. Vendo Balaão, capítulo 24 agora, versículo 1. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, aqui Balaão já começou a perceber
que não ia ter jeito. Ele tinha que abençoar Israel. Ele não podia desobedecer a Deus, porque pareceu bem para ele que Deus queria que ele abençoasse Israel. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi como era de costume ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Ele não foi mais para a cerimônia do sacrifício dos bois, das ovelhas, dos carneiros, não. Ele virou o rosto direto para o deserto, para onde o povo estava. Glórias a Deus. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel, que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Na terceira bênção veio sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito direto de Deus. Deus estava abençoando o povo de Israel diretamente através de Balaão. Que é o que Deus faz também na nossa vida. Ele nos abençoa diretamente com o seu Espírito. Porque o seu Filho enviou o seu Espírito Santo para ficar conosco e nos abençoar, nos proteger. Glórias a Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Os olhos dele abriram agora para ele ver a realidade. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, estava ouvindo Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso. Ele estava vendo já o propósito de Deus que Deus tinha com o povo de Israel. Que cai e se lhe abre os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes mandarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se alçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. O seu rei aqui é Jesus Cristo. Ele já está profetizando Jesus Cristo e o reino de Jesus Cristo, que será exaltado para sempre. É Deus que os vem tirando do Egito. Falou de novo. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Está falando aqui da força do exército de Israel. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Amém? Glórias a Deus. Aqueles que amaldiçoarem o povo de Israel, o filho de Israel, a nação de Israel, ou nós que somos filhos de Israel, serão amaldiçoados. Os que amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas os que abençoarem a nação de Israel, o povo de Israel, e cada um de nós que hoje somos filhos de Israel, filhos de Jacó, também serão amaldiçoados. Aqueles que jogam praga para os filhos de Deus, a praga se reflete para cima deles mesmos. Amém? Glórias a Deus. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. O rei Balaque foi completamente irado contra Balaão, porque só estava abençoando o povo de Israel. E batendo ele as palmas, disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes o abençoastes. Glórias a Deus. E se Deus quiser, abençoa muito mais.
Se Deus quiser, nós seremos abençoados milhares de vezes pelos próprios inimigos. Eles serão obrigados a nos abençoar. Amém? Glórias a Deus. E depois disso, Balaão ainda proferiu várias profecias, aqui que no capítulo 24, de 15 a 25, profecias maravilhosas sobre Israel. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem quiser ler depois, Número capítulo 24, pode ler que são as profecias de Balaão a favor de Israel, do futuro da nação de Israel. Glórias a Deus. Agora eu vou ler aqui um comentário, um resumo daquilo que nós lemos na Bíblia. Esta passagem da Sagrada Escritura, relatando a história de Balaão e sua jumenta, nos comprova que os animais, além de terem visão espiritual, ainda percebem e compreendem o que está acontecendo à sua volta. A jumenta percebeu tudo que estava acontecendo. Ela viu o anjo, sabia que o anjo estava se opondo a Balaão. Ela estava entendendo o porquê da situação. Os animais, eles compreendem, percebem tudo, mas são limitados porque eles não podem falar para expressar os seus sentimentos. Glórias a Deus. Esta passagem explica também qual o objetivo do anjo do Senhor em abrir a boca da jumenta para que ela falasse com Balaão. Ele poderia muito bem ter se manifestado apenas a Balaão e falado com ele, sem usar a jumenta para diverti-lo. O anjo usou a jumenta para divertir, para ensinar, para dar uma lição de moral em Balaão. Mais uma vez fica evidente a importância que Deus dá ao trabalho dos animais e à participação deles em sua obra, dando-lhes uma oportunidade sagrada para servir. Então, o Deus, ele quer usar os animais na obra dele. Ele quer dar oportunidade aos animais para servi-lo. Por quê? Porque os animais têm um futuro grandioso. Porque a alma deles está desenvolvendo a consciência, elas vão chegar a ser uma alma humana. Disso tenho certeza. Os animais estão desenvolvendo a humanidade. Eles vão depois habitar em um corpo de um ser humano e vão se tornar seres humanos. E no céu se tornarão almas divinas. Disso não tenha dúvida. Glórias a Deus. O anjo do Senhor queria mostrar a Balaão e a todos nós hoje que os animais compreendem os acontecimentos dos quais fazem parte, razão pela qual a jumenta falou com Balaão de maneira consciente, coerente e racionalmente, exigindo dele a explicação da razão pela qual ele a espancava. Ou seja, a jumenta deu uma lição de moral em Balaão. Chamou a atenção de Balaão. Chamou Balaão à responsabilidade. Glórias a Deus. O anjo do Senhor queria mostrar a Balaão e a todos nós hoje que a alma dos animais sabe e pode falar. Mas se não fala é simplesmente pelo fato de que as suas cordas vocais ainda não estão preparadas para isso. Se os animais tivessem cordas vocais, eles falariam normalmente com a gente, porque no mundo espiritual eles falam. O fato de a jumenta ter falado pelo poder sobrenatural do anjo significa que ela pode falar perfeitamente no mundo espiritual, seja antes do nascimento dela ou depois da morte, quando ela volta a ser espírito de novo, fala normalmente. Isto significa que vai chegar um dia no qual ela vai poder falar normalmente.
quer dizer, o animal, a jumenta, aqui na terra, enquanto sua alma passar a viver em uma forma física humana, que lhe oferecerá as condições de que precisa para falar. Se o espírito do animal encarnar no corpo do ser humano, vai falar normalmente. E é o que acontece pela evolução. A evolução espiritual que é dirigida por Deus. Não é a evolução como os cientistas pensam, não. Que um animal se transforma no outro. Não, a alma migra de uma forma de animal para outra. Não é a forma física que muda. Se fosse assim, as baratas teriam mudado. Porque as baratas existem na Terra há milhões e milhões de anos. E elas sempre são baratas. O corpo dela não muda. Mas a alma que passou através delas há milhões de anos atrás já se transformou em humanidade, já foi homem e já está até no céu vivendo com os anjos. Glórias a Deus. Enquanto o corpo da barata continua barata, mas a alma que passou por ela já está muito adiante. Glórias a Deus. O que se está afirmando é válido para todo o reino animal. Todas as almas dos animais vão migrando e desenvolvendo a consciência até chegar no reino humano. Todos. Temos o exemplo da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. A obra de Monteiro Lobato, muitas pessoas pensam que é ficção, invenção, onde os animais conversavam e falavam com Dona Benta, Narizinho, o Pedrinho. Aquilo ali é realidade nos mundos espirituais. Os animais falam normalmente, inclusive tomam a forma metade peixe, metade homem, como a sereia, metade peixe, metade mulher. Isso é perfeitamente verdadeiro nos mundos espirituais, quer dizer, no mundo vital, no mundo emocional, no mundo mental, no mundo espiritual e no mundo divino. Onde os animais estão nessas dimensões, eles falam normalmente e assumem a forma humana. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O anjo do Senhor queria mostrar a Balaão e a todos nós hoje a violência que se faz contra os animais, sem motivo algum, julgando erradamente que eles não sentem e nem sofrem, considerando os seres irracionais e inferiores. Mas não são, os animais não são irracionais. Nós vimos que a jumenta pensou com razão. Mas o anjo do Senhor tornou evidente que a jumenta apresentou mais racionalidade e humanidade do que Balaão. O anjo do Senhor deu à jumenta a oportunidade de lembrar a Balaão o seu serviço e a sua dedicação ao longo do tempo. A missão dos animais até os dias de hoje tem sido ajudar os homens com paciência e obediência, sem receberem agradecimento, mas só maus tratos por seus valiosos serviços. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor 3 vezes, enquanto Balaão a espancou 3 vezes. Em um curto período de tempo, Balaão espancou a sua jumenta 3 vezes. Então, quantas vezes durante o tempo em que ela o servia, ele já a teria espancado? Pois ele andava com um bordão na mão para isso. Andava com um bordão para espancar o animal. O anjo do Senhor está chamando a atenção do ser humano para a sua violência contra os animais. Devemos ainda salientar o sacrifício e a participação da jumenta de Balaão na obra de Deus. Ela se sacrificou. Ela não apanhou, ela não levou chicotadas pelo caminho, enquanto levava Balaão, que ia com o propósito de amaldiçoar a Israel, porém Deus mudou a sua maldição em bênção. Então, a jumenta não se sacrificou para levar a bênção de Deus ao povo de Israel? Qualquer semelhança do sacrifício da jumenta para levar a bênção a Israel com o sacrifício de Jesus para trazer bênção a toda a humanidade não é mera semelhança, não é mera coincidência, porque é Deus que faz assim. Isto é a lei de Deus.
os animais, os homens, os santos e Jesus Cristo, enfim, todos os filhos de Deus têm a sua parcela de sacrifício a dar pela obra de Deus, e todos receberão as suas bênçãos pelo serviço que prestam a Deus. A bênção maior dos animais é ter no futuro uma alma com a qual eles possam louvar e dar glória a Deus, como nós hoje fazemos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então resta a cada um de nós meditar sobre a nossa maldade para com os animais. Nós vemos coisas terríveis todos os dias aí, seres humanos sem alma, fazendo as piores crueldades com os animais, que têm alma. E tem alma até, às vezes, melhor do que a alma dos homens, como nós vimos nessa passagem, a alma da jumenta de Balaão. Glórias a Deus. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o jumento sobre o qual Jesus entrou em Jerusalém. Ora, Jesus nasceu em uma manjedoura, em uma estrebaria. Jesus nasceu em uma estrebaria, cercado por animais, e foi deitado em uma manjedoura, que era o local onde os animais se alimentavam. E entrou em Jerusalém sobre uma jumentinha, que foi profetizado pelo profeta Zacarias há 520 anos antes, 550 anos antes. 550 anos antes de Jesus entrar em Jerusalém, o profeta Zacarias previu. Então aquela jumentinha foi preparada durante todo esse tempo. 5 séculos ela foi preparada. A alma dela foi preparada para fazer aquela obra de Deus. Então eu vou falar sobre mais essa passagem aí, para encerrar esses vídeos sobre os animais, a alma dos animais, que eu quero entrar já no vídeo sobre o pecado. Porque o pecado é algo terrível. Ele possui uma força cósmica que o homem não pode vencer sozinho. Porque desde quando Deus existe, desde quando o universo existe, Deus sempre existiu, o universo sempre existiu, o pecado sempre existiu. Não foi Lúcifer, não foi Adão, não foi Eva que inventaram o pecado, não. O pecado sempre existiu no universo. Por isso ele tem uma força infinita. Nós só vencemos o pecado com Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a razão de a causa de todo o sofrimento da humanidade é o pecado. Mas a humanidade não vê, porque o diabo fecha os olhos dela para ver o pecado. Amém? Glórias a Deus. É sobre isso que eu vou falar em futuros vídeos. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória te dou, meu Deus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem dado força ao teu filho. O Senhor tem dado coragem, autoridade ao teu filho para falar desses assuntos, Senhor. Porque é assunto que nunca foi falado antes. É assunto que precisa a pessoa despertar a consciência para poder aceitar essas verdades. Porque são coisas que estão na Bíblia, para que nós possamos aprender. Toda vez que aprendemos o que está na Bíblia, a nossa vida melhora. E se todos os homens aprenderem o que está na Bíblia, o mundo vai melhorar. Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade em relação aos homens de boa vontade. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Abençoa todos os teus filhos, todas as tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus.